Reforço Betel. Aprendizagem acontece com olhar de amor. E Prefeita Betinha Magalhães oferecem Jornal Mundial. Olá, boa noite. Boa noite. A Organização Mundial da Saúde anuncia que quase 1.000 mulheres e crianças doentes serão retiradas da faixa de Gaza nos próximos meses. A 16ª edição da COP16 começa na Colômbia, com 12 mil delegados de 400 países. Protestos são registrados na capital de Cuba durante um apagão total há vários dias. O presidente Lula cancela a viagem à Rússia para a cúpula do BRICS após sofrer um acidente doméstico. Durante uma missa presidida na Praça de São Pedro, no Vaticano, o Papa Francisco oficializa 14 novos santos da Igreja Católica. E você vai conhecer um vulcão localizado na Cordilheira dos Andes, onde é guardado por indígenas. O Jornal Mundial está começando. Quase 1.000 mulheres e crianças feridas ou doentes serão retiradas da faixa de Gaza nos próximos meses. Foi o que anunciou a Organização Mundial da Saúde para a Europa, na qual insistiu na necessidade de manter o diálogo com os lados beligerantes. A Organização Mundial da Saúde garantiu que cerca de 1.000 mulheres e crianças feridas ou doentes serão retiradas de Gaza nos próximos meses. Hans Klug, diretor do braço da OMS para a Europa, insistiu durante entrevista à agência France Presse no aumento de países na ajuda às vítimas da guerra. Até hoje, esta divisão facilitou 600 evacuações médicas para cerca de 8 países em nossa região. A Turquia, de longe, tem ajudado mais, mas também a Bélgica, a Noruega, a Romênia. Mas por que apenas 8 países? Eu tenho 53 na Europa, então vou apelar e dizer, meus amigos, isso não é suficiente, apenas 8 países. O compromisso foi confirmado por Israel e a OMS defendeu a necessidade do diálogo entre os dois lados do conflito. O remédio mais importante é a paz. Não há saúde sem paz e também não há paz sem saúde. Muitas relações foram rompidas, mas sabemos pela guerra nos Balcãs, temos experiência que a saúde é o setor onde não há conflito entre os lados, porque todos precisam de saúde. A guerra na faixa de Gaza começou após a incursão em 7 de outubro de 2023 de combatentes do Hamas que mataram 1.206 pessoas no sul de Israel. O número inclui os reféns que morreram em cativeiro em Gaza. Das 251 pessoas sequestradas no ataque, 97 permanecem retidas e 34 foram declaradas mortas pelo exército do Estado judeu. De acordo com o Ministério da Saúde do território, a resposta de Israel deixou 42.603 mortos até agora. A viagem do presidente Lula à Rússia, marcada para este domingo, foi cancelada. O Palácio de Planalto divulgou que ele está impedido temporariamente para viagens de avião de longa duração. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva cancelou sua viagem à Rússia para a cúpula dos BRICS, após sofrer um acidente doméstico. O Palácio do Planalto divulgou neste domingo que, por orientação médica, o esquerdista não vai para a reunião em Kazan, devido a um impedimento temporário para viagens de longa duração, sem dar mais detalhes sobre o que aconteceu com Lula. O Hospital Sírio-Libanês informou que o petista deu entrada no sábado após acidente doméstico com ferimento corto-contuso na região occipital. Segundo a imprensa nacional, Lula escorregou no banheiro e bateu a cabeça. Ele precisou então receber pontos na nuca. O voo para a Rússia estava marcado para as 17 horas deste domingo, mas a equipe médica recomendou evitar viagem aérea de longa distância, podendo exercer suas demais atividades. Sua participação no evento vai acontecer por videoconferência. A cúpula do BRICS seria o primeiro encontro entre Vladimir Putin e o presidente neste terceiro mandato, já que o colega russo esteve ausente da cúpula anterior, na África do Sul, por conta da ordem de prisão emitida pelo Tribunal Penal Internacional pela deportação de crianças ucranianas. Na sexta-feira, Putin anunciou que não virá ao Rio de Janeiro para participar da cúpula presidencial do G20 em novembro, para não perturbá-la.
Um proprietário rural de Sapezal, a 473 quilômetros de Cuiabá, foi multado em mais de 3 milhões de reais por maus tratos a mais de 2.000 cabeças de gado. Ele deixou os animais passarem fome e sede em pastagens insuficientes e sob cuidado de um único funcionário. O flagrante foi feito pela Polícia Militar de Proteção Ambiental na sexta-feira, durante uma inspeção solicitada pelo Ministério Público de Mato Grosso. A propriedade é localizada a cerca de 30 quilômetros da cidade. Diversos animais foram encontrados magros, com uma exposição dos ossos e dificuldade de se mover. Alguns foram encontrados mortos e uma carcaça deles consumida por urubus. A equipe de fiscalização também encontrou ossadas pela propriedade, indicando que outros bois também morreram. Os coxos de alimentação dos animais estavam vazios. 4 pessoas, incluindo um motorista e 3 pacientes que se deslocavam para o tratamento, ficaram feridas em um acidente envolvendo um carro da Secretaria Municipal de Saúde de Lagoa da Prata. O fato ocorreu na manhã desta segunda-feira, na estadual MG 160. O veículo era conduzido pelo vereador José Carlos Bernardo, de 60 anos, que também é funcionário público da prefeitura. As vítimas foram socorridas pelo SAMU e levados para o Hospital São Carlos e unidade de pronto-atendimento da cidade. A seguir, a 16ª edição da COP16 começa na Colômbia. E o Papa Francisco oficializa 14 novos santos na Igreja Católica. Jornal Mundial é patrocinado por Prefeita Betinha Magalhães, Ebert Importados, a loja mais amada de Camusim, e Reforço Betel. A aprendizagem acontece com um olhar de amor. O presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, alertou que o governo vai atuar com rigor contra aqueles que tentam alterar a ordem pública em meio a um apagão total que mantém a ilha no escuro há 3 noites. Protestos foram registrados em vários bairros da capital de Cuba, Havana, que enfrentam um apagão total há dias. Os moradores fizeram panelaços de descontentamento com a falta de energia elétrica. O presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, alertou que o governo vai atuar com rigor contra aqueles que tentam alterar a ordem pública, mas reconheceu que a situação do sistema elétrico continua complexa, com uma forte instabilidade. Em meio ao colapso energético, o furacão Oscar tocou o solo de Cuba como fenômeno de categoria 1 na província de Guantánamo, perto da cidade de Baracoa, na noite de domingo. O Centro Nacional de Furacões dos Estados Unidos informou que o fenômeno perdeu força pouco depois e foi rebaixado para tempestade tropical. O Centro de Previsões do Instituto Meteorológico de Cuba informou que o furacão apresentou ventos máximos sustentados de 130 km por hora, com rajadas superiores. O fenômeno natural atingiu o país, que está sem energia elétrica desde sexta-feira, devido a uma falha na central termoelétrica Antônio Guiterres, a mais importante da ilha, que provocou a queda do sistema nacional. As autoridades esperam restaurar o serviço na noite desta segunda-feira para a maioria da ilha, mas pouco depois do anúncio, uma nova falha deixou mais de 200 mil pessoas em Havana sem energia elétrica. A COP16 começou nesta segunda-feira na Colômbia, com 12 mil delegados de quase 200 países. O desafio é transformar as promessas climáticas em ações. A 16ª edição da maior Conferência Mundial sobre Proteção da Natureza começa oficialmente nesta segunda-feira na Colômbia. Os países são pressionados pelo chefe da ONU para passar das palavras às ações e aumentar um fundo milionário para travar a perda de biodiversidade. Mas não estamos no caminho certo. Sua tarefa nesta COP é converter palavras em ações. Isso significa que os países apresentem planos claros que alinhem as ações nacionais com todas as metas do quadro.
Na abertura da COP16, realizada na véspera, o secretário-geral das Nações Unidas, Antônio Guterres, apelou às partes para que façam um investimento significativo no Fundo Marco Global para a Biodiversidade, criado no ano passado. O fundo foi criado para ajudar os países a alcançar os objetivos do chamado Marco Global de Biodiversidade, como em Montreal, adotado na COP15 do Canadá em 2022, com 23 metas para deter e reverter a perda de biodiversidade até 2030. Até agora, os países se comprometeram a contribuir com cerca de 250 milhões de dólares ou 1 bilhão e 400 milhões de reais na cotação atual para o fundo, de acordo com as agências que supervisionam o processo. As contribuições fazem parte de um acordo mais amplo para os países mobilizarem pelo menos 200 bilhões de dólares anuais até 2030 para a biodiversidade. Cerca de 12 mil delegados de quase 200 países participam do evento, que vai até o dia 1º de novembro. Entre eles estão uma dúzia de chefes de Estado e 140 ministros. Em uma missa presidida pelo Papa Francisco na Praça de São Pedro neste domingo, foram oficializados 14 novos santos, entre eles os chamados Mártires de Damasco. O Papa Francisco elevou neste domingo 14 figuras católicas à santidade. O pontífice presidiu a cerimônia de canonização na Praça de São Pedro, na presença de milhares de fiéis de todo o mundo e de representantes oficiais dos países envolvidos. A canonização, o estágio final no caminho para a santidade na Igreja Católica, exige 3 condições: estar morto há pelo menos 5 anos, ter levado uma vida cristã exemplar e ter realizado pelo menos 2 milagres. Entre os novos santos estão os 11 mártires de Damasco, mortos em julho de 1860 na capital síria, durante o domínio otomano, por um comando de drusos muçulmanos em um mosteiro em um bairro cristão. De acordo com a mídia oficial do Vaticano, seu martírio faz parte de um contexto de perseguições organizadas por muçulmanos drusos no Líbano e na Síria, durante as quais milhares de cristãos perderam suas vidas. Os membros do grupo, 8 franciscanos e 3 leigos do rito maronista, os Irmãos Massacbe, foram beatificados em 1926 pelo Papa Pio XI. Além dos mártires de Damasco, foram canonizados 3 fundadores de comunidades religiosas: o missionário italiano Giuseppe Alamano, a freira italiana Helena Guerra e a canadense Marie-Léonie Paradis, fundadora de uma congregação dedicada à educação católica. Na Cordilheira dos Andes, no sudoeste da Colômbia, a cratera de um vulcão sagrado abriga uma lagoa encantadora com dezenas de tons de verde, tesouro natural outrora ameaçado pelo turismo de massa, mas hoje sob a proteção de uma comunidade indígena. Esmeralda, azeitona e turquesa. Esses tons de verde são encontrados em uma cratera de um vulcão colombiano. O local abriga uma lagoa na Cordilheira dos Andes, no sudoeste do país. Subir o vulcão Azufral, que está a 4.070 metros acima do nível do mar, no departamento de Nariño, não é apenas uma questão de preparo físico. Alguns membros da comunidade indígena Pastos acompanharam uma equipe da AFP em uma visita. Após 2 horas de caminhada, 3 lagos aparecem no fundo de uma cratera de 3 quilômetros de largura. Os nativos fecharam o caminho aos turistas, então só é possível ir até a Laguna Verde com autorização deles. El turismo desbordado que había. Devido ao excesso de turistas, foram encontradas fezes nas amostras da água potável, o que agravou a péssima situação. Uma bactéria chegou ao povo indígena e foi a gota d'água para a decisão de fechar a área. Qual foi que já foi o COPE rebosar a copa, onde já os 3 resguardos tomaram a decisão de fazer o cierre. A região da Laguna Verde tem 7.503 hectares e foi durante muito tempo um dos tesouros mais bem guardados da Colômbia. A modernidade e o turismo trouxeram cada vez mais visitantes a este paraíso natural colombiano. Voluntários da Guarda Indígena fazem patrulhas regularmente para detectar e espantar intrusos. Os infratores são punidos de acordo com as tradições indígenas, com repreensões verbais ou golpes de bengala, dependendo do caso.
Pessoas que nós encontramos algumas vezes dentro da área é por desconhecimento. As pessoas que às vezes encontramos na área são desconhecidas. Aos locais que a gente encontra, que sabem que tem a declaração de fechamento, que a Guarda Indígena está aqui cuidando, a gente aplica tudo, impõe os nossos costumes. Nossas práticas são usadas. Nós somos duros aqui. Consiste em entendê-lo e dar-lhe forte aqui. Hoje todos parecem concordar com a patrulha dos indígenas. Até mesmo o governo do departamento, que teve alguns funcionários envolvidos na invasão turística. O controle é, acima de tudo, um reconhecimento aos guardiões, os verdadeiros donos das Lagunas Verdes. Paraíso lindo, né? Verdade, encantador, hein? O Jornal Mundial de hoje encerra por aqui. Caso você queira rever as nossas reportagens, volte o vídeo aqui no YouTube. E não esqueça de seguir a nossa página lá no Instagram. Boa noite, até amanhã. Boa noite. Jornal Mundial. Oferecimento Ebert Importados, a loja mais amada de Camusim. Reforço Betel. A aprendizagem acontece com olhar de amor. É a nossa querida prefeita Betinha Magalhães.